Pessoal, boa tarde. Gostaria de agradecer a presença dos meus colegas vereadores, ao Guilherme, que é o diretor de SAI, esqueci seu nome, Fernanda, também que é de SAI, você é contadora do SAI. Desculpa porque a gente não consegue lembrar de todo mundo, né? A gente lembra os carinhos, mas às vezes a gente não esquece o nome. Eu gostaria de agradecer imensamente o Guilherme, pela solicitação. A gente vai fazer hoje, ele vai demonstrar para nós a prestação de contas do SAI do ano 2025, até agora o mês de outubro, setembro, até mês de setembro. Isso é muito importante para manter a transparência do serviço público. E daqui a pouco a gente tem aí o reajuste nas contas de água, que é dado todo mês, todo ano. A gente já tem até uma consulta pública que a Alice encaminhou, a Câmara já divulgou, inclusive. E eu passo a palavra para o Guilherme, para ele poder fazer aí a prestação de contas. E posteriormente, se algum vereador tiver alguma dúvida, a gente vai discutindo. Tá bom? Obrigada. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje trazendo algumas informações que são de extrema relevância para vocês, que são representantes do povo, para a população também, para que vocês conheçam a estrutura do SAI mais profundamente, conheçam as atividades que nós desempenhamos em 2025, a situação financeira orçamentária e também as perspectivas que nós trazemos para dentro da gestão para o exercício de 2026 e os próximos também. Então, isso é importante. Eu agradeço aqui já, é a primeira vez que eu participo aqui de uma reunião com vocês e gosto de sempre estar vindo aqui para que a gente tenha esse contato e que as informações cheguem a quem deva chegar de maneira correta, precisa e oficial. Deixa eu dar seguimento aqui na apresentação. A gente preparou aqui, que a gente traz aqui um prognóstico dos serviços que nós executamos até o mês de setembro de 2025, que foi o mês que teve consolidação. Outubro ainda a gente está fechando, o mês deu recentemente, então, mas já dá para ter uma exata noção do que é a estrutura do SAI, como a gente realizou o ano de 2025, e obviamente a nível operacional a gente tem muita coisa para fazer ainda, tem muitas atividades que a gente deseja executar esse ano ainda, inclusive investimentos, porém a nível orçamentário e financeiro a gente já está próximo aí da execução total, caminhando agora para o mês de novembro, então a gente já está com uma situação basicamente bem definida. Algumas métricas que eu acho importante, e eu acho também que é importante que vocês também, caso tenham alguma solicitação, alguma dúvida, podem me interromper também, para a gente sempre não deixar nenhum ponto aqui sem a devida informação correta. Na parte operacional é o ano de 2024, mas na verdade, é o ano de 2024, a gente trouxe um comparativo. Eu não gosto de comparativos assim de maneira muito frequente, mas dá para ter uma noção do que foi desempenhado agora em 2025 em comparativo com em 2024, com esse mesmo período de análise de janeiro a setembro. No ano de 2024 o site tinha realizado o atendimento a 3.765 solicitações, entre essas cano quebrado, vazamento, irrigação, desligamento, troca de hidrômetros e outras reclamações e requerimentos feitos à revelia ou também a requerimento pelo próprio usuário. Foi realizado também 531 limpezas de fossa diluidora na zona rural urbana. Na zona urbana a gente tem a rede coletora, porém na zona rural a gente não tem, então basicamente boa parte disso aí trata-se de zona rural, a gente faz as coletas através de caminhão para fossa, também tanque chuveiro. E foram realizadas nesse período também, em 24, 252 ligações novas de água, esgoto e os deslizamentos, que também a gente considera nova ligação de novos usuários. Em 25, nós aí demos um saltozinho aí na questão de solicitações, Sim. Aqueles números que você colocou anteriormente são do 2024 todo, de janeiro a dezembro? Não, nesse caso é de janeiro a setembro. Ah, também. Ok, tá. Foi o mesmo período, para não ficar okay. Esses 3 meses.
Considerando o mesmo período aí, nós tivemos uma up na questão de solicitações, que foram atendidas nesse período também. Limpeza de postos de doador também teve um aumento significativo. E novas ligações também, destaque aí que a gente conseguiu iniciando viabilizar um novo sistema de um bairro aqui, que é um pouco distante da sede urbana, mas também é bairro, que é o sítio Recreio do Mirassol, um bairro que está próximo aí da usina do Gafanhoto. A gente conseguiu finalizar as instalações e iniciar o fornecimento de água nessa localidade aí para mais de 50 novos usuários, só em 2025. E um destaque também que eu gostaria de frisar, que a gente conseguiu reduzir o lead time, que eu falo lead time, que é o tempo entre o requerimento do usuário até a devida realização do serviço, no caso de ligação de água e esgoto. A gente conseguiu reduzir esse tempo aí, que o padrão nosso aí, legal, na tabela de serviços e prazos, é de 15 dias úteis, a gente conseguiu reduzir para 5. Então a gente está conseguindo fazer ligação, basicamente tem dia que a gente consegue fazer ligação de um dia para o outro. E aí a gente está conseguindo reduzir esse tempo, então assim, isso agiliza a questão da construção, flexibiliza para o novo construtor, para o novo proprietário de um imóvel, ter o serviço prestado de maneira mais ágil nesse sentido. A nível operacional, a gente teve esses serviços aí, tivemos também alguns investimentos que eu vou colocar aqui para frente também, mas a gente conseguiu, nesse primeiro ano de gestão que a gente está fundando agora, fazer algumas devidas correções em alguns trechos aqui que não aparecem às vezes como investimento ou como serviço, mas a substituição, por exemplo, de trechos de redes em locais onde a gente percebe pouca pressão ou vazamento contínuo. Por exemplo, a gente tem uma questão que a gente vai iniciar muito em breve, nos próximos dias. A gente está só aguardando a questão da Caixa aprovar, que é uma obra de um interceptor de esgoto, que passou aqui, vocês tiveram acesso aí, mas eu vou voltar a frisar, que é uma obra que vai, de fato, trocar boa parte da rede coletora e interceptora de esgoto da sede urbana, onde a gente passa por problemas de onde não atendimento, em alguns bairros, Rolamento Esporte, Distrito Industrial 2, um trecho de São Luís, e também em locais a gente vive com problemas de vazamento, entupimento, mau cheiro de maneira histórica. Então a gente vai conseguir com essa obra futura fazer essa reparação, mas também antes disso a gente conseguiu fazer esse ano também algumas manutenções de maneira eventual, paliativa, para conseguir resolver de maneira imediata alguns problemas, mas obviamente a gente vai conseguir sanar de maneira conclusiva e definitiva com essa obra que a gente está pretendendo já iniciar nos próximos dias. Já está com a licitação já realizada, a empresa contratada, já está com tudo certinho, só aguardando a autorização da Caixa, que é o órgão financiador, para a gente conseguir dar entrada na ordem de serviço. E em relação à receita e despesa, a parte financeira nossa aqui, eu vou frisar novamente, como a Débora citou, a gente está passando agora pela consulta pública da ISB, que é um momento importante para cada cidadão, cada usuário possa participar, para levar a sua solicitação, sugestão, reclamação, elogio, o que seja, para que a política, tanto tarifária quanto estrutural do SAAI, seja garantida pelo próprio usuário, que é quem mantém o SAAI funcionando é o próprio usuário. Então, é importante que cada um conheça como é montado, como é feito o estudo técnico pela ISB, o SAAI escolhe o prefeito, a gestão pública não escolhe mais como é feita a política tarifária. Hoje passa por um critério técnico, e que não está na mão nossa como gestores públicos, como governantes. Então não tem a questão política envolvida, e a ISB, que é a agência reguladora, montou esse estudo técnico para essa consultoria aberta aí para todos possam conhecer como funciona essa formatação. Com relação aí à receita do SAAI é oriunda exclusivamente das tarifas de água e esgoto e dos serviços adicionais, que são o serviço de ligação, alguns serviços de transferência, as limpezas em locais onde há rede coletora, e a segunda via. Esses serviços estão vinculados também à nossa prestação de serviços. Não há repasse, não há nenhum outro tipo de receita, exclusivamente da receita arrecadada pelo SAAI.
O orçamento que foi projetado para o ano de 2025 foi de 8.200.000. Nós colocamos aqui um valor ainda que a gente tem desse orçamento aí de despesa que a gente não empenhou ainda de 422.000. Receita consolidada até o mês de setembro, R$ 6.276.462,71. Desses aí, né, uma parte aí que a gente acha que é considerável foi oriunda de leilão que a gente fez. Né? A gente fez um leilão, vai fazer o segundo agora nos próximos dias também, de bens inservíveis, de bens que a gente tinha lá, que já estavam sucateados, que não tinham mais utilidade para o que a gente desenvolve. Então a gente fez um leilão que arrecadou bastante. Né? Nessa primeira leva, tem mais alguns itens que a gente vai estar colocando também, carcaça de hidrômetro, né, tubulação amplificada, reservatório que a gente não utiliza mais, então tudo isso aí a gente não tem mais serventia para nós, a gente faz esse leilão aí também é uma fonte importante que a gente tem para conseguir fazer alguns investimentos, porque esse recurso aí ele é destinado exclusivamente para investimento e para previdência, então tecnicamente a gente está com a situação de previdência bem controlada e agora a gente tem, utiliza esse recurso também para investimentos. Isso aqui é o índice de inadimplência que nós temos, do índice comparativo entre o que foi faturado e o que foi recebido entre janeiro e setembro. Se a gente pegar os últimos 12 meses, esse índice cai. Se a gente pegar já agora em outubro, considerando outubro já cai também, porque tem muita conta que foi faturada em setembro, mas que não tinha vencimento na época. Então, nosso índice de inadimplência é estritamente baixo. Isso conta com a força de comunicação que a gente tem, o pessoal do nosso atendimento, os contatos que a gente faz também. Tem a questão do suspenso de fornecimento, que é um documento legal. Se a gente não conseguir manter a inadimplência que sai baixa, a gente não consegue fazer os investimentos e a tarifa fica mais cara para todo mundo. Então, de fato, a gente precisa ter esse comprometimento com a receita da autarquia para não comprometer o usuário normal, porque quanto maior esse índice, mais caro fica a conta para todo mundo, mais pesado fica para a administração conseguir gerenciar o recurso e menor o percentual de investimento que a gente consegue garantir o salário. Então, esse índice aí, se a gente comparar com o cenário nacional, esse índice passa dos 15%. Só fala só de empresa de saneamento, se comparar em Estado de Minas já passa de 10%. Então, esse índice aí é de fato muito baixo. A gente consegue garantir isso aí através dessas políticas da força de cobrança, das comunicações. Tem a questão da nossa tarifa também, que ela é comparativamente aos municípios também não é tão elevada. A tarifa aqui é controlável. Acho que a nossa tarifa mínima aí dentro dos municípios que estão regulados pela ISB é mais baixa. E o ideal é que essa tarifa não cresça exponencialmente, que o poder de pagamento, o poder de compra do cidadão cajumense seja garantido, mas aí depende disso, de vários outros fatores. As despesas, o que foi pago até o dia 30/9, foi R$ 4.990.129,33, aproximadamente 60,8% do total do orçamento. Nós temos o valor de empenhos aí já emitidos de R$ 6.389.174,38, aproximadamente 77,9% do orçamento total. Dentro desses aí tem alguns investimentos que nós licitamos recentemente, algumas licitações que já foram concluídas, mas que a gente faz os empenhos aí parciais. Então, além disso aí, tem mais licitações que nós pretendemos fazer ainda dentro desse ano, e tem mais licitações que já foram feitas que ainda não tiveram empenho, então que a gente vai ainda conseguir empenhar esse ano. Os empenhos relacionados a investimentos, que é dentro da fonte contábil de investimento, a gente empenhou esse ano R$1.070.000 até o mês de setembro, aproximadamente 13% do orçamento total. A gente fez um levantamento, uma projeção de investir até o final de 2025, cerca de 17-18% do orçamento geral do ano, que é a margem planejada de investimento para esse ano. E até então a gente está conseguindo cumprir, a gente tem parcialmente aí alguns empenhos já ocupados, tem algumas compras que a gente já realizou, que
que ainda não foram empenhadas. Cito uma delas que é uma que tecnicamente a gente fez mais cara, que é a aquisição do gerador, que ainda está em procedimento, né, de aquisição, que aí também vai entrar lá, aumentar esse valor aí também, são geradores todos aí 235 mil. Então esse valor aí vai chegar bem próximo aí ao passado, nossa projeção de investimento seria 18% do valor total do orçamento. E aí quando eu falo investimento, é bom frisar também, porque investimento aí são não são melhorias, são ou aquisições novas para melhorar o padrão de serviço, uma melhoria, por exemplo, né? Se eu troquei uma rede, por exemplo, e não teve consolidação, só troquei uma rede porque quis melhorar o serviço, mas não teve consolidação na contabilidade, aqui não é considerado como investimento. Tem alguns, entre aspas, investimentos que a gente faz com o próprio estoque, então, às vezes o estoque está contabilizado como consumo e aí a gente tem que fazer essa correção também. Então, tecnicamente, esse valor de investimento até supera esse valor que foi empenhado ali. Mas isso aí é o que foi empenhado exclusivamente como investimento. Guilherme, então você quer dizer, por exemplo, aquela rede que foi trocada lá em cima, você não considera como investimento? Você está falando da rede do... Ali da Pátria Ibérica. Tecnicamente aquela rede lá a gente usou como recurso próprio e não fez nenhuma ampliação de usuário. Então ali considerou só como consumo. Tá. Foi bem de consumo. Agora, quando a gente fez uma intervenção esse ano, a gente fez uma substituição de rede no bairro São Luís, cortando ali o novo shopping. Sim. Então a gente fez uma troca ali de quase 190 metros. Aquilo ali a gente teve uma melhoria do serviço, porque novos usuários passaram a ser atendidos com o efluente ser destinado diretamente para a ET, de fato, e aquilo ali foi de fato investimento. Agora, onde foi só substituição sem acréscimo de usuário, sem modificação do padrão estrutural, aí é considerado consumo. Ele não entrou nesse limite aí, esse valor. Ô Guilherme, em relação aos empenhos emitidos, né? Tem um projeto de lei aqui que está fazendo uma abertura de crédito adicional por anulação. Ela já está, aquele empenho emitido já está contando com essa anulação, ou essa anulação ainda, vocês ainda vão contar com ela? Ainda, esses aí são só da nossa reserva orçamentária existente. Essa suplementação vai entrar para outras licitações que a gente não empenhou, mas que já foram feitas, por exemplo. Tem duas obras que a gente pretende fazer esse ano, que é uma extensão de rede de água em olhos d'água de Egito, né? Como a gente fez a nova perfuração, vai colocar um novo reservatório lá, que chegou hoje, inclusive. A gente tem que fazer uma extensão de rede lá de quase 600 metros. E tem uma extensão também que nós devemos fazer lá em Estivas, que dá cerca de 1,5 km. Então, por exemplo, uma parte dessa suplementação foi uma licitação que a gente já fez com questão de tubos e materiais hidráulicos, que eles também. Tem uma parte também que foi de investimento que é entrar ali para puxar o gerador, e esse aí só do que a gente já tem de reserva já do nosso orçamento existente. Despesa com pessoal, nós tivemos até setembro consolidado R$ 1.872.145,31. Quero frisar aqui também, porque a gente está com essa discussão aí, e o executivo, tanto nós, o SAAI, quanto a prefeitura, com as secretarias, estão elaborando, finalizando a reestruturação do plano de cargos e salários. Eu acho que é importante, primeiro, dentro do nosso planejamento aqui, que nós vamos ver à frente também, uma das coisas que a gente vai focar. Esse ano a gente já teve alguns avanços, mas vai focar principalmente a partir de janeiro de 2026, que é a questão do investimento, que eu estou falando de despesa com relação ao orçamento, mas que a gente entende como investimento na questão pessoal. Então, nossa folha hoje sai, ela é muito confortável em relação ao nosso orçamento. Nós temos uma folha aí que ocupa aí cerca de 29% do nosso orçamento, muito tranquilo de lidar. E mesmo com a ampliação aí, nós devemos fazer algumas alterações aí que são bem significativas. Nós vamos manter o padrão orçamentário bem controlado, de maneira que futuras, próximas gestões não tenham problemas com relação à questão orçamentária. Então, assim, a gente está montando aí uma reestruturação administrativa para o SAI, que ela é muito precisa. É muito importante, um momento muito interessante, porque a gente tem essa questão aí que vou frisar várias vezes, a Lei 1426, que nos estabelece prazo para os prestadores de serviço atenderem a
a população com o serviço de saneamento básico, no caso do SAI hoje, água e esgoto, então a gente tem até 2033 para universalizar o saneamento na cidade, e a gente só vai conseguir fazer isso através do investimento preciso nos servidores, né? Então a gente precisa fazer concurso público em breve, o SAI hoje tem um volume muito pequeno de servidores efetivos, isso importa a previdência, isso não garante a continuidade do serviço, mas na troca de gestão isso aí acaba comprometendo também a eficiência do serviço, então isso aí a gente consegue controlar e tem essa perspectiva aí de melhoria bem em breve. Você falou, na verdade, que, eu não sei se eu entendi mal, que vocês têm mais funcionários contratados do que efetivos? Isso. Hoje nós temos aí cerca de 75% dos funcionários contratados. Isso é bem complicado, né? E mais complicado ainda, considerando que o SAI fez concurso público em 2015, então são 10 anos. 10 anos e nós temos 10 servidores efetivos. Eu, como servidor efetivo do SAI, então eu sei de cadeira o porquê não ocorreu essa retenção dos servidores, né? Então, assim, entra aí a questão de plano, a questão da estrutura, entra vários fatores aí, que o servidor, de fato, ele vai prestar o concurso público, vai ficar doente, ele entenda que o plano ele é vantajoso, que o serviço é adequado para a formação dele e que tenha esse processo de desenvolvimento contínuo. E é isso que a gente está buscando colocar dentro da estrutura do SAI, para conseguir, daqui alguns meses, no início do ano que vem já pretende fazer concurso público, então já daqui a alguns meses o servidor que vier, o candidato que vier tentar o concurso público do SAI, venha com a missão de entrar no SAI e continuar no SAI, eu acho que é o mais importante. Do meu lado está a Fernanda, que hoje está com o nosso controle interno lá também, é um servidor de carreira, e assim, são poucos que a gente vê, eu sou servidor de carreira, só para o município, que sai daqui para buscar condições de trabalho que beneficiassem a minha formação, a minha longevidade no serviço público. Tarifa social, esse ano nós fizemos algumas iniciativas. A tarifa social no município já está regulamentada desde 2005, a lei criou o SAI, já tinha tarifa social, só que cresce. Nós foi criada, mas não foi regulamentada. Devia ser regulamentada em 2022, salvo engano. E aí depois o próprio governo federal, através do vice-presidente, estabeleceu alguns critérios para a tarifa social. A Agência Nacional de Saneamento, de Água e Saneamento da ANA, também estabeleceu alguns critérios de tarifa social. E no início do ano a gente começou a fazer um trabalho próximo, tá, com a Secretaria de Promoção Social, para ampliar esse canal de benefícios também, que o cajueirense também tem acesso hoje. Então, assim, hoje a gente fez um trabalho muito legal com a Cristiane, que é a secretária de Promoção Social, muito competente, inclusive, e a gente conseguiu avançar muito bem nesse tema aí, como a gente pode ver aqui na frente. Ô Guilherme, até te interrompendo, eu estava vendo aquela consulta pública da Arise, estava olhando ela agora, parece que o reajuste para o ano que vem é 19,74%, me parece? Isso. E aí ela também vai ser aplicada na tarifa social ou o número é diferente? Não, o percentual de revisão é o mesmo para todas as classes, no caso o residencial social, que é aquela residência que o responsável familiar é cadastrado, no caso de os requisitos, também ele uma classe, então seria a revisão técnica também da ARISA, essa revisão é universal para todas as unidades, aí presencial, residencial social, comercial, público e industrial. E aí, na questão da tarifa social, em 24 nós tínhamos no SAI 32 famílias beneficiárias. Como que era a forma de cadastro até essa época? O usuário ia até a Secretaria de Promoção Social, fazia ou um novo cadastro ou atualização do cadastro. Se ele cumprisse os requisitos, que é meio salário mínimo per capita, por pessoa, o endereço da residência tem que estar no nome da pessoa, o comprovante tem que estar no nome da pessoa, até para ter beneficiário, que não seja de fato pertencente ao grupo de alcance desse benefício.
cadastro único lá, fazer a atualização devida e levar o SAI a documentação comprovando que eu cumpri os requisitos necessários para ter o esse ano a gente conseguiu, realmente dentro da determinação, do governo legal e também das normativas da ANA, a gente conseguiu, com o trabalho que foi feito com a Força Social, modificar essa estrutura do alcance do benefício, né, em que agora a promoção social informa o SAAI, informou no caso, né, os usuários, as famílias que estavam no perfil ali para receber esse benefício, e aí automaticamente o SAAI, no caso, faria o cadastro dessas famílias, quais famílias já têm o benefício automaticamente nas suas contas. Então isso aí já deu um gap aí, né, 4 vezes mais famílias beneficiadas e, né, esse número tende a aumentar, né, à medida que as famílias de fato regularizam os cadastros, regularizam os endereços, porque aí a gente vai conseguir localizar essa família no mapa, dentro do Caixa Único e beneficiar ela, né, com essa questão da área social que concede 50% de desconto, né, na tarifa da mensal de água e esgoto. Então, de fato, um crescimento significativo nesse sentido. Na Iguota foi também, né, se tem alguma pessoa, alguma família que esteja em condição de vulnerabilidade social, né, que esteja em condição de insuficiência financeira, né, procure a Força Social para entender, né, o enquadramento, a atualização do cadastro único, porque a partir disso aí a gente consegue enxergar nesse mapa aí e conseguir, né, que ela tenha o seu benefício de fato cumprido. Algumas questões de despesas, né, nós tivemos essa questão dos custos operacionais, alguns investimentos, não vou citar nominalmente, porque aí a plana é muito extensa, mas vou falar alguns mais expressivos. Alguns desses investimentos, vou falar sobre a aquisição de gerador, perfuração do poço em óleos agrícolas, aquisição do reservatório também. Esses investimentos nós fizemos, mas sem a previsão, né, dentro do nosso orçamento. Então, de fato, a gente teve que mobilizar a parte de recursos que talvez tenha para algum outro tipo de investimento, para conseguir garantir que esses investimentos, que no nosso entendimento estavam prioritários, né, e a partir disso aí é que nós desenvolvemos alguns documentos que vão, né, ter vigência a partir de 2025, para a gente conseguir, né, primeiro, que o SAI tenha um planejamento estruturado, né, em documento, né, e de fato esse documento aqui na gaveta que a gente consiga utilizar. Segundo, a população consiga consultar esse documento, né, ter acesso a isso, entender o investimento está previsto, não está previsto, né, a gente cumpre até as questões legais da Lei 14.133, né, as recomendações do Tribunal de Contas e também consegue garantir que os investimentos de fato, né, a gente tem que reduzir o investimento aqui para priorizar a vida ali. Obviamente tem uma margem de segurança, né, nós temos que ter, tem os imprevistos que acontecem, nos aconteceu alguns esse ano, né, furtos, né, essas coisas que infelizmente acontecem, mas que a gente consegue com um certo planejamento conseguir controlar e reduzir, minimizar os impactos. Esse investimento lá no óleos d'água de Dicos, até o momento, isso aqui é um valor que vai ficar maior, porque até o momento é que eu coloquei o que foi licitado especificamente para lá. Aí está dentro desse investimento está o reservatório, a perfuração do poço, o reservatório mais a perfuração do poço, cerca de 170 mil. Mais a instalação da bomba, do painel elétrico e também a questão de tubulação. Então, tecnicamente, esse aí é um investimento que nós temos na comunidade. Isso aí deve aumentar, a gente vai fazer uma conta de transformador elétrico lá também. Então, até o exato momento, nós investimos lá e foi bem significativo. A gente conseguiu de maneira rápida, porque essa perfuração de poço é um negócio muito complexo. Eu falei que numa outra oportunidade, mesmo com um estudo técnico, com estudo geofísico, com as descargas elétricas, com planejamento, com um profissional que vai lá, até com um senhorzinho que mora do lado lá e pelo vento médio vai dar volume de água, é muito complexo porque você trabalha com recursos da natureza. Então, assim, nós perfuramos um poço aí cerca de 300 metros de onde estava o outro, com uma vazão muito maior, com uma qualidade de água espetacular. Esse poço, por exemplo, nós perfuramos aí com a turbidez que chega a
a 0,26. Isso é talvez próximo do nulo. É água cristalina, nem água, não é água nem mineral, é água. Então isso varia muito de local para local. Tem local que a gente perfura a poça, vai achar uma água com grande vazão, mas com uma insalubridade extremamente elevada. Então, nesse local a gente conseguiu fazer um investimento que foi bem importante. Nós fizemos também aí cerca de 3 quilômetros, então um pouquinho mais, vai passar agora com essas extensões que eu vou fazer. Isso aqui já foi feito. 3 km de extensão de rede, nós fizemos 600 quilômetros 600 metros em Mirassol. Aqui na cidade aqui já foi mais de 500 metros. Em Salgado nós fizemos 350, 200 de água, 150 de esgoto. Então, para garantir que mais usuários tenham acesso aos nossos serviços. Teve que eu citei aqui no início também, que foi a finalização das instalações e início das ligações de água no sítio Recreio de Mirassol. Nós fizemos lá esse ano mais de 50 ligações, estamos a fazer. Lá teve uma região lá que já estava com a situação de água já um pouquinho prejudicada e foram os primeiros interessados na questão do fornecimento, mas ainda tem alguns usuários lá que utilizam cisternas e mini postos lá também que já manifestaram interesse em ter contato com o serviço do SAE lá também, que é a região também bem distante da nossa sede urbana, é a região não tão boa para a perfuração de poços lá, foi o quarto poço perfurado lá, foi feito até um convênio anteriormente com o SAE, com a Copasa, para tentar fazer a perfuração lá. Então, foi perfurado o poço em 2017, 2019, 2021, depois em 2024 foi feito esse poço lá também, que hoje é o que nos atende. Então, os poços também que a gente tem que fazer pontualmente em localidades onde a gente não tem condições de levar uma rede adutora, mas que a gente tem que tomar um certo cuidado para não ser um investimento que seja imediatista demais e não resolva o problema de fato. Vou citar aqui o exemplo, a gente fez uma perfuração esse ano que a gente não concluiu por uma questão orçamentária. Nós licitamos uma perfuração de um poço artesiano do Lago Profundo para atender o bairro Vitória, porém com a extensão de profundidade que nós perfuramos não teve vazão suficiente e eu tenho interesse em continuar a perfuração porque dentro da sede urbana do município é muito ruim a questão topográfica, isso prejudica muito a perfuração de poço, a valorização de rocha, o estudo geofísico nos respalda nesse sentido. Pretendo continuar a perfuração, mas é um fato que eu não vou prolongar, não vou expandir para outras localidades dentro da sede urbana, porque nós entendemos que, de fato, não é um problema, não é a resolução correta do problema. Algumas ações que nós fizemos aqui importantes, que esse aqui eu trago a título de documentação, que foi onde a gente focou bastante, por isso a gente está conseguindo estruturar, hoje a gente tem controle interno para isso, assessoria jurídica também, que o Dr. Eduardo que nos dá os respaldos necessários para a gente conseguir documentar o que a gente vai fazer. Nós estabelecemos aqui 3 documentos, o SAE não tinha, a gente conseguiu fazer esse ano para de fato a gente ter as atividades bem estruturadas. São o PCA, que é o Plano de Contratações Anual. Primeiro a gente está fazendo o plano de contratação anual para de fato cumprir o que a lei determina e conseguir garantir que o nosso planejamento no final do ano de 2006 possa ser medido. Se não conseguir estruturar o que é o que eu vou fazer, quando eu não vou medir se teve sucesso, se teve fracasso em alguma área. Nós fizemos também essa portaria que nós publicamos ela no dia 29, que é o plano norte de capacitações. Nós estabelecemos aí a forma como os nossos servidores vão participar de ações de capacitação, treinamento, como que eles vão lidar com essas ações, a nível certificado, a nível de relatório, de produção de conhecimento para a autarquia. Isso passa por uma estruturação, tem que se estruturar também, porque senão a gente ficar esperando acontecer um evento que a gente entenda que tem renome, ou então esperando acontecer uma palestra, alguma coisa assim na região
E eu tenho também, nós publicamos também, no mês de junho, nós publicamos uma portaria onde a gente cria, né, um grupo de trabalho dos servidores, principalmente efetivos, em cada setor, em cada área do SAAI, para estabelecer o plano de segurança da água, né, em que atende várias nuances, desde o manancial, que é o nosso Rio Pará, até a distribuição, para a gente trazer para dentro do SAAI onde qualquer mínimo risco que haja com relação à captação, tratamento ou distribuição de água, para a gente conseguir, né, estabelecer planos de ações eventuais. Obviamente tem uns investimentos que são macro, mas tem ações pequenas, por exemplo, a prevenção à enchente. Já aconteceu enchente na nossa captação. Como é que a gente vai lidar com isso? Como é que a gente vai lidar com o funcionamento das bombas sem ter que parar a captação? Então, de certa forma, isso vai estar documentado dentro da autarquia para que o SAAI, sempre que tiver alguma ação ou algum problema, algum fato, né, específico, a gente consiga já ter o manual para o que vai fazer. Né? Morreu um problema de falha de bomba, né? Qual que é o procedimento? A bomba reserva está ligada? Questão da distribuição também. Então, isso tudo aí a gente consegue dentro desse planejamento aí. E por isso são servidores efetivos, porque todos aqui estão saem mais de 10 anos. Então a gente passou bastante coisa SAAI junto, eles passaram até um pouquinho mais do que eu e vou conseguir colocar dentro dessa documentação coisas que o SAAI vai usar não agora, mas enchente a gente não tem todo ano. São, a última a gente tem mais de 10 anos. Mas se acontecer algum dia, pode vir a acontecer, a gente não está imune a isso, acontecer algum outro problema, a gente consegue de fato resolver de maneira imediata. O Consan passou aqui por vocês aqui, uma lei de nossa formatação de nossa política, como o prefeito, o doutor Luciano, a gente desde o início, a gente entendeu como importante o município ter o Conselho Municipal de Saneamento Integrado, para de fato fazer as ações de saneamento serem institucionais, não ficar só no colo do SAAI executar, a população comprar e não ter essa intermediação, esse planejamento, a busca de recursos também, porque o SAAI tem que fazer bastante coisa com recursos próprios, e saneamento são 4 eixos que temos disponibilidade de recursos a fundo perdido, a questão das emendas também. Então, é importante que esse conselho esteja atuante no município, para o município conseguir fazer o planejamento do plano municipal de saneamento. A gente fez aqui no município em 2017 e não estava com relação à atualização da lei que foi feita em 2020, então já está defasado. Não temos política municipal de saneamento, então esse plano de fato é para integrar tanto nós, órgãos executores, quanto a sociedade civil, vocês que são fiscalizadores, de maneira que as ações sejam realizadas, medidas e as metas sejam atingidas. E nós temos o PCCV, que é o Plano Nosso de Cargos, Carreiras e Vencimento. Nós estamos já na questão da finalização. Nosso plano foi bem estruturado com relação à situação financeira do SAAI, com relação à questão orçamentária do SAAI, não agora, no longo prazo, de maneira que nosso plano não venha enforcar a autarquia em dado momento. É importante isso, mas também que os servidores sejam devidamente valorizados não só pela admissão, mas pela continuidade do serviço público. Então, nosso plano, de fato, ele é um plano muito coeso e muito importante, para que a gente consiga fazer as ações, concurso público, exonerações também, para que o SAAI continue nos próximos 10, 15, 20, 50 anos prestando um serviço melhor ainda, melhorar bastante em vários aspectos. O SAAI não seja adquirido por uma empresa privada, por um outro conglomerado aí, e estão vindo aí a nossa procura, e que o serviço continue municipalizado, a população tenha acesso direto às questões gerenciais e o principal agente do serviço se sinta minimamente satisfeito de estar ali dentro, que é o servidor. Se a gente não der essa destinação do servidor, de ter o serviço sendo valorizado, dificilmente o cliente vai conseguir atingir alguma meta.
Algumas ações previstas para 2006, a obra de infraestrutura de esgoto. Nesse momento a gente está aguardando a Caixa da ordem de serviço para a gente iniciar. A empresa já está contratada, já tem licença tributária tudo certinho. E assim que a empresa já veio usar, já conhece a rede que vai fazer, onde serão os trechos de intervenção. Então, agora é só a questão da Caixa, porque na verdade a gente specifica, porque a gente sempre é o órgão financiador e a Caixa que é o intermediador, e que é o que vai fiscalizar também a medição e os pagamentos dessa obra. O Pacto 2024, nós estamos nesse momento com alguns projetos de engenharia na mesa da Caixa para avaliar e daqui a alguns dias aprovar. A gente também tem um outro expressivo investimento aí na questão da ampliação da sede urbana. Nesse investimento nós colocamos aí a ampliação da captação, que eu falei isso na minha apresentação. Captação nós temos que ampliar na verdade nem ampliar, nós precisamos modernizar. Com atributos que sejam mais modernos, tecnologia ponta, sistema de acompanhamento que venha a substituir o existente e de fato garantir que o serviço continue aí por vários anos sem grandes problemas. Também tem a questão da ampliação do número de reservatórios na sede urbana. Nós devemos colocar aí mais 8 reservatórios espalhados aí em 6 bairros. São zonas estratégicas e também zonas em que a gente tem a posse e a propriedade do terreno, para facilitar e agilizar isso. Então, assim, nós vamos colocar reservatório no bairro Confim, no bairro Vitória, no Prolongamento Esporte, na antiga Caixa Mineral assim. Tem também na sede, na F2 de Humanos. Tem mais algum local que eu esqueci, não vou achar agora. Mas são esses pontos aí principalmente. E a distribuição também, vamos colocar uns trechos de redes também, que ele mexe, a gente tem algum tipo de problema com a rede antiga. É bom frisar que a população do município é a população que foi construída há muito tempo, a grande parte. No centro nós temos rede de ferro ainda, ferro fundido, nós temos tubulação de esgoto ainda de marília, de cerâmica, são redes muito antigas e de fato a gente tem que colocar, obviamente que a rede é o mais complexo de andar, porque tem que rasgar a cidade inteira, de maneira paulatina. Alguns investimentos nos distritos rurais, nós temos a urbanização de 2 postos a fazer aqui. Quando eu falo urbanização, é deixar o posto com uma função em alvenaria adequada para funcionamento. Então, a base dele, a montagem do cavalete do poço, a montagem do painel elétrico, para o sistema funcionar vinculado ao sistema de energia elétrica da CENIC, para a gente conseguir colocar as comunidades que nós temos aí. Hoje nós temos 2 postos perfurados, um em Olarias e outro em Marimbondos, também com outro funcionário. E outras localidades também, a gente tem que fazer uma modernização, modificar as estruturas de painel elétrico, também para beneficiar também. Esse aqui é o mais expressivo que eu entendo aqui, que é o investimento em tecnologia e monitoramento e automação. Hoje nós temos, acho que alguns já devem ter tido a oportunidade de ver, o nosso sistema de monitoramento de bombas, painéis e reservatórios. Só que esse sistema hoje está concentrado apenas na sede nos distritos. Na verdade, 2 distritos, que é Angicos e Salgados. Nós estamos já com a licitação já agendada para fazer a expansão para todos os pontos, então vai ter tanto nos distritos, nas comunidades, os postos, reservatórios, de todo local. Então, em todo local onde o SAE atua, vai ter um sistema de monitoramento que a gente consegue saber daqui, da sede, onde está tendo algum tipo de problema e antecipar a manutenção. E os projetos de engenharia, nós, esse ano, eu posso até falar isso, nós perdemos a oportunidade de buscar recursos por questão de não ter projeto de engenharia. Então, a gente conseguiu fazer esse ano 2 grandes projetos, mega projetos, assim, que nos custou um valor considerável para conseguir buscar recursos externos. Então, ano que vem vai ser uma das coisas que a gente vai atacar com mais afinco, são os projetos de engenharia, porque mesmo eu não estando SAI, chegou um recurso, uma oportunidade de investimento, eu tenho um projeto na gaveta,
né, você já está com uma situação, né, bem encaminhada. Nós temos muito recurso aí disponível para saneamento agora, principalmente PAC e fundo perdido, e aí sem o projeto de engenharia a gente não consegue receber o recurso e com o recurso próprio fazer investimentos megalomaníacos a gente não consegue. Um investimento que eu estou falando aqui de captação, nós estamos falando de investimento de mais de 9 milhões. Investimento no intersetor de esgoto, investimento na licitação ficou em 5 milhões e 700 mil, mas é uma obra que vai durar quase um ano, então tem os aditivos que vão acontecer, né? Então cerca de 6 milhões. Nosso investimento, nosso orçamento anual foi 8. Então fazer esse investimento só com recurso próprio de uma vez, a gente não consegue. Também não tem condição do SAI de solicitar, né, na ARISM, por exemplo, uma reformulação tarifária que contém tudo isso aí, porque senão vai enforcar a capacidade de pagamento do cajomense e aí, né, não é esse o objetivo também. Então, de fato, eu saio conseguir, com o planejamento, buscar recurso externo e atender as necessidades. Mas é isso, acho que assim, da parte de investimento do ano que vem tem bastante coisa ainda, tem a portaria que nós devemos publicar aí em breve da questão das contratações, né, que aí vai dar para vocês terem uma exata noção do que a gente vai fazer especificamente no ano de 2026 e obviamente que alguma intervenção pontual ou outra a gente tem que fazer uma questão prática de saneamento tem as suas nuances, mas basicamente dentro do ano de 2026 nós temos um planejamento bem pé no chão, mas bem específico aí do que a gente quer fazer para o ano que vem. Ô Guilherme, eu só queria te fazer uma pergunta, eu não sei se vocês têm conversado sobre o assunto, a questão do novo marco de saneamento, porque veio um projeto no governo anterior para cá, para que a coleta do lixo passasse para o SAI, né? E aí acabou que o projeto não passou, enfim. Só que existe um prazo, né? E já existe uma conversa sobre isso, porque até você citou aí que várias empresas privadas estão interessadas em pegar o serviço do SAI. E uma das conversas que a gente ouviu à época foi relativo a privatizar o lixo, né? E vocês têm conversado sobre isso? Existe alguma meta? Porque a questão do lixão, inclusive, era uma questão muito problemática, né? Hoje. Desde o início do ano, né, até com o antigo secretário Saulo, e depois com o gestor Gustavo também, e né, lá com o prefeito, a gente tem conversado bastante a respeito disso aí. Né, o município já fez algumas ações, iniciativas aí para, de fato, buscar corrigir, né, porque a gente está numa situação de fato, correção, né, para essa questão do lixo. Teve esses projetos aí também, né, que passaram aqui, mas no meu entendimento, aí nem é como gestor do SAI, não, mas como cidadão. A forma como o projeto foi passado é que eu acho que não atingiu o objetivo. Então, assim, eu estou bem consciente em relação a isso, de que tem que regularizar essa questão. A transferência do serviço ou da cobrança do SAI, ela cumpre a depender, obviamente, da forma como foi, né, a lei estabelecer, né, os critérios técnicos, a formatação da tarifa, a forma de cobrança, né, porque aí, assim, a lei não traz especificamente que o SAI tem que receber em cada município, mas ela traz que o serviço tem que ser sustentável, e no município hoje, infelizmente, não é. Obviamente, tem algumas iniciativas que o município está fazendo, o Luiz Cláudio também, né, muito competente, está buscando a questão da planta de IPTU, que é uma questão também, que o lixo hoje está vinculado à IPTU, mas é uma tendência que tem acontecido em outros municípios, os SAIs assumirem. Nos outros municípios onde a gente visitou Piumí, visitamos Itaúna, Piumí repassou recentemente, Itaúna, Carmópolis, que é Cezã, também é a mesma característica de SAI, Itaguara, todos esses municípios já prestam o serviço de lixo pelo SAI. E nesses municípios o serviço melhor prestado, a cobrança ela é de fato mais significativa, porque o SAI tem os instrumentos de cobrança que o município não tem.
né, a suspensão de fornecimento, essas coisas são vinculadas. Mas é uma tendência. A ANA entende uma forma mais viável de transferir, de se chegar no comprometimento não de equilíbrio financeiro do serviço, como sai cobrando, através de tarifa, não de taxa. Hoje o lixo no município de Carmo Juju é cobrado através de uma taxa. Essa taxa às vezes não reflete exatamente o consumo de lixo do cidadão, né? Tem várias métricas para a gente conseguir cobrar. A mais simples seria, de acordo com a ANA, se a mulher está falando, isso aí é a normativa 01/2024 da ANA, que trata do estabelecimento de tarifa, que aí eles têm uma métrica lá que eles calculam em relação ao consumo de água, né, a quantidade de moradores aqui no município. Exatamente. E aí, com base no consumo, eles estabelecem lá, né, hoje, em média, uma pessoa produz por dia 1 kg de lixo, 1,02 kg de lixo por dia. Né? E aí, pelo consumo de água, eles conseguem estabelecer a quantidade de pessoas que tem naquele local para fazer aplicar a cobrança. Uma coisa simples? Não. É fácil também, não, politicamente mas é uma questão que está nos permeando aí, não houve nenhuma situação ainda, mas pode vir a ter, que o Ministério Público via, né, e verificar o que o município está fazendo para regularizar. Né? Então, nesse sentido aí, o prefeito, né, já voltou o município para o CIAS, que é uma iniciativa importante, que o CIAS vai construir o aterro aí para a destinação final, porque no município aqui, acho que município nenhum, né, de porte pequeno, principalmente, consegue ter um aterro sanitário, né, de maneira eficiente, né, porque é um espaço muito grande, um investimento muito alto e que, né, para um município pequeno não faz muito sentido. O custo é muito mais alto do que a destinação final em um município vizinho. Né? Então, nesse sentido aí, o município avançou em algumas pautas, mas, né, a gente pode ter contato com o prefeito também, porque outros municípios fizeram e, de alguma forma ou outra, estão cumprindo. E aí a gente está né, nesse sentido aí, um pouquinho atrás. Imagino que, para isso se dar de maneira bem mais visível, que a população, né, que todo mundo entenda qual tipo de medida é a mais vantajosa, através do plano municipal de saneamento. Porque aí você vai conseguir estabelecer ali o volume que é produzido de lixo pelo município, o custo que é a coleta, né, a coleta seletiva, e a destinação, se fosse feita aqui, se fosse feita no município X, no Y, Z, e ali com isso ali você consegue planejar o sistema de coleta, onde vai coletar todo dia, onde vai coletar só em algum lugar ou outro, resíduo industrial, que a gente ainda não tem. Isso a gente passa, imagino que o conselho venha auxiliar, montar a documentação, e aí, né, fica mais fácil né, do executivo, nós do executivo, a gente trazer aqui. Mas a medida que talvez o salário não vai ser melhor não, vai ser passar por uma empresa privada. Estou falando aqui, né, possibilidades. Então, imagino que devemos ter alguns desdobramentos aí em conjunto com o município nos próximos meses, que é uma tendência também, uma urgência que o prefeito entende também. Mas, de antemão, os municípios onde saem, realizam o serviço, tem funcionado e funciona muito bem. Guilherme, quanto ao negócio de tecnologia e inovação que você falou ali, né? Vocês estão. Automação. Vocês falou que vai colocar monitoramento nos outros distritos, mas aí vai ter uma dificuldade com o problema daquelas antenas, aquele negócio tudo, já está sendo resolvido aquilo, porque vocês vão ter que ter transmissão de dados, esse negócio tudo, né? Sim. Nós fizemos esse ano, a empresa que fornece para nós, eles montaram, que fornece esse sistema para nós. A gente foi em alguns locais, eu estive em Itabirito esse ano, lá eles já têm um sistema funcionando assim, muito bem, a parte de automação, a ETA deles já funciona de maneira automática, né? Então, e aí a gente montou um estudo de massa, que aí verifica os pontos de habilidade de ligação. No caso, a gente utiliza o sistema de rádio, não utiliza telefonia móvel, porque a empresa vai fornecer o sistema, mas se a rede, a operadora, não garantir o sinal, a empresa perde os dados e aí a gente não recebe, então não adianta. Então a gente utilizou o sistema de rádio, nós temos aí alguns repetidores de sinal que nós vamos ter que instalar, nós já temos um instalado,
né, que nós temos no distrito de Salgados e de Angicos, a gente já tem sistema de monitoramento, nós vamos ter que instalar mais 3, né, que é, nós temos o bairro de Mirassol, que é mais distante, está mais, né, próximo de Divinópolis, nós vamos ter que colocar lá. Vamos ter que colocar, salvo engano, no Retiro do Lago, que aí já consegue pegar Retiro, as comunidades próximas ali, e mais um outro, acredito que vai ser no distrito de Santa Cruz da Serra, que é mais distante também. Aí consegue puxar via rádio e a comunicação é feita pelo painel. O sistema, assim, se você vê o sistema funcionando, é muito simples, porque são equipamentos assim, ele é montado especificamente para a localidade. Nós temos um problema aqui de conectividade, então por causa disso a gente optou pelo sistema de rádio. E aí é um sistema que é mais grande. Em localidade onde o sistema de rádio também tem problema, eles utilizam o Starlink, que é o sistema satélite. Aí, né, o rádio deu problema, tem um sistema satélite lá que consegue fazer transferência de dados e aí consegue. É um investimento real, né? Nós vamos quintuplicar o nosso consumo mensal aí que a gente paga aí desses sistemas, mas que a gente entende que é, né, muito viável, super importante, porque isso aí, né, por exemplo, a gente vai saber que tem um problema num poço ou numa estiva porque o morador percebeu que está sem água. A gente faz as visitas lá semanalmente, 2 vezes na semana a gente faz as coletas, né, e sempre estão nas zonas rurais, mas se acontecer um problema à noite, a gente fica sabendo no dia seguinte se a pessoa, né, nos comunicar. Então a partir disso aí a gente consegue, já na hora que ocorreu o problema, já tem a equipe de plantão para isso mesmo, já designado na hora, que evita o maior transtorno, porque às vezes é só uma chave simples, né, o disjuntor caiu, desligou o poço, aí no dia seguinte o poço já está sem água, o reservatório sem água, a comunidade sem água, e o disjuntor está desligado, desligou e não está funcionando. Então isso tudo aí a gente consegue. Também esse sistema ele não é somente para monitoramento, ele também manuseia nossas bombas, então ele liga poço, né, liga bomba na captação, booster, então isso aí a gente consegue lá da central sem ter que, né, mandar alguém no local, né, fazer esse acionamento aí. Só vou frisar também que a gente, né, a gente tem muitos áreas que a gente tem relação muito boa. Hoje a gente tem, né, a gente participa da SEMAI, que é a Associação Nacional de Saneamento, dos Serviços Municipais de Saneamento, e lá a gente conta com bastante gestor de SAI e tudo mais, e verifica como é que está a situação, né, porque o SAI nosso aqui é um dos mais novos do nosso estado, nosso SAI tem 18 anos, completou esse ano, por exemplo, tem um SAI de 32 anos, quase pouco, Passo, SAI de 60 anos, então assim, a gente conversa bastante com os gestores e verifica qual é o tipo de ferramenta que eles estão usando lá também, para a gente, de alguma maneira, tentar replicar aqui também. Então tem local que já tem sistema automatizado aí de medidor de pressão na rede, já consegue medir imediatamente como é que está a pressão naquele determinado parede, para a gente ser um vazamento ou não. Isso é um estágio que a gente quer colocar o SAI para ter no médio prazo, obviamente, que são investimentos que a gente vai ter que fazer de maneira pontual, mas para daqui a pouco, né, assim, o problema vai se auto-resolver, né, de maneira tecnológica, né, e sem depender do ajuste manual, que às vezes acontece, né, o problema aconteceu na madrugada, né, igual aconteceu conosco esses dias atrás, a máquina passou no terreno rural ali entre Guilherme Nunes e o bairro Vitória, tem um terreno rural ali, né, só ali, o pessoal foi passar a máquina lá, acertou a adutora nossa, que abastece o músico do bairro Vitória. 2 horas da manhã, o pessoal não estava na rede mexendo. Só que, né, no meio do pântano, no meio do pântano, sem visualizar a rede, sem visualizar, né, tinha algum animal, peçonhento na mediação, e que às vezes um sistema de automação, né, nos garante conseguir localizar o problema, né, de maneira mais rápida e às vezes, né, o próprio ajuste manual do equipamento já consegue fazer a correção, mesmo que paliativa. Algum dos vereadores, vereadora, quer fazer alguma pergunta, algum apontamento? Guilherme, eu gostaria de agradecer, né, pela sua presença. Muito importante esse bate-papo e essa transparência, né? Isso para nós acrescenta muito e ajuda bastante na nossa. Inclusive eu bati até foto ali das metas para 2026, para que o ano que vem a gente possa estar cobrando, né?
E a Câmara Municipal, né, ela está à disposição sempre para que, né, esses demonstrativos façam parte aí do nosso dia a dia. E é isso, né? Se você quiser encerrar e agradecer o pessoal. Só quero agradecer novamente, Débora, assim, desde o meu contato com você, fui, né, recebido prontamente, acho que é importante, eu vou fazer isso mais vezes, né, sempre tiver alguma coisa, né, importante, alguma nova intervenção, alguma coisa que a gente venha trazer de fato para o SAI e conseguir melhorar a prestação de serviços, né, eu vou usar esse canal aqui que eu acho que é importante, a população acessa, acompanha vocês também, né, a gente usa as nossas mídias sociais, né, mas é importante que a gente utilize de maneira expansiva para que todo mundo tenha acesso à informação e a má informação oficial, que é o que eu acho mais importante, né, que chegue informação correta, direta, não chegue distorcida. Vou utilizar novamente, só agradecer novamente os vereadores também pela aceitação do nosso projeto aqui. E também vou frisar que a questão da consulta pública está aberta aí pela ISB até o dia 17. Até o dia 17, né? Então, é importante que a população participe, que vocês, vereadores, também participem também, porque isso é a construção. Eu já participei também, né? Eu também quero cobrar o SAI também, porque eu também sou usuário do SAI. Então, acho que de maneira, dessa forma, assim, a gente consegue democraticamente participar do serviço, cobrar o serviço, ver o serviço que está sendo prestado e entender, né, a evolução, né, das metas, dos planejamentos que o SAI faz e que isso fique, né, seja de longo prazo, né, seja duradouro, que saia Guilherme, que entre outra pessoa, que o SAI continue sempre tendo a garantia da participação popular, né, nas decisões tomadas dentro do SAI.